Esse vídeo vai ser mais um daqueles de verdade dura sobre a vida, mais um sem uma edição absurda e para você refletir e escutar enquanto você está fazendo qualquer outra coisa. Vamos lá. Imagina o seguinte, você está vivendo no meio do Império Romano, no rolê mais intenso da história, com senadores, imperadores malucos, conspirações, traições e filosofias que tentam fazer sentido da vida no meio do caos. Agora, imagina um cara que não só sobrevive nesse ambiente, mas vira o mentor do imperador mais insano de todos, o Nero. Esse cara é o Sêneca. Mas antes de você pensar, lá vem mais um papo cabeça, segura aí. Porque o que Sêneca escreveu, sentiu e viveu tem tudo a ver com o que a gente que está nessa rotina de boletos, redes sociais, ansiedade, FOMO, crise dos 30, burnout e a eterna busca por um sentido para essa parada toda. Sêneca é tipo aquele tiozão sábio, meio cínico, que viveu cada parada na pele e resolveu escrever para te dar uma luz, não um sermão. Um cara que passou por doença, cancelamento de época, exílio, jogadas políticas cabulosas e ainda assim conseguiu deixar um legado que bate na alma de qualquer um que está tentando viver melhor. Sêneca nasceu no ano 4 a.C., em Córdoba, na Espanha, que na época fazia parte do Império Romano. Mas não se engana achando que ele era qualquer um. O pai dele, Sêneca, o velho, era tipo um influencer da retórica. O cara sabia falar bonito, argumentar, convencer. Então o Sêneca cresceu no meio de livros, discursos e debates, um nerd raiz. Só que não era só isso. Desde cedo o cara teve problemas de saúde, tipo doenças respiratórias brabas. Isso fez ele começar a pensar sobre a vida, sobre o sofrimento, o corpo, a alma. Essas paradas profundas que a gente geralmente só encara quando leva uma porrada da vida. Ele foi para Roma estudar filosofia, retórica, tudo o que era considerado top na época. Lá ele começou a se envolver com o estoicismo, uma filosofia que basicamente diz: não controla o que acontece com você, mas controla como você reage. E isso, meu amigo, é tipo um manual de sobrevivência para qualquer ser humano que já levou um não na vida. Para entender Sêneca, a gente precisa sacar o que é esse tal de estoicismo. Mas calma, não é difícil, pensa assim. Você perde o emprego, a filosofia estoica diz: isso está fora do teu controle, mas o que você vai fazer com isso está nas tuas mãos. Tu levou um pé na bunda, o estoicismo: você não controla o coração do outro, mas pode aprender a lidar com isso com dignidade. O Uber cancela pela 3ª vez e você já está atrasado. Estoicismo na veia. Você vai se estressar ou vai respirar fundo e seguir o baile. Basicamente, o estoicismo é a filosofia dos brabos que não fogem da realidade, mas também não se deixam dominar por ela. É tipo a diferença entre um guerreiro e um desesperado. Um guerreiro sente tudo, mas age com clareza. O desesperado sente tudo e é engolido por isso. Sêneca pegou isso e transformou em cartas, ensaios e textos que são até hoje manuais de sanidade mental. Agora segura essa. O cara que escreveu sobre virtude, controle emocional e sabedoria virou tutor do imperador mais maluco da história, Nero. Pensa no nível de contradição. É tipo um monge que é contratado para ser coach de um CEO completamente desequilibrado. Mas a parada foi assim. O Sêneca tinha sido exilado injustamente por suposta traição, um cancelamento romano daqueles. Ficou 8 anos fora de Roma, quando voltou chamaram ele para cuidar da educação do jovem Nero. E no começo até que deu certo. Nero era só um moleque e com a orientação do Sêneca começou bem. Fez reformas, agiu com alguma justiça, parecia promissor. Só que com o tempo, o poder foi subindo a cabeça do imperador. Nero virou um tirano. Matou a própria mãe, mandou executar gente a rodo, curtiu umas artes doentias e começou a desconfiar de todo mundo, inclusive do Sêneca. Imagina a tensão. Tu tá num trampo onde o chefe é um psicopata com poder de vida e morte e tu tem que manter ética estoica sem surtar. Pois é, Sêneca tentou pedir demissão. Mandou carta dizendo que queria se afastar da política, viver em paz, cuidar da alma. Mas né, ninguém sai fácil da corte de um imperador paranoico. Bom, até aqui a gente viu que o Sêneca não era só um filósofo que falava bonito, né? Ele estava no meio do furacão, com o Nero doido na cola dele e uma vida digna de série de Netflix. Mas o que fazia esse cara ser tão foda era o seguinte: ele não só escrevia sobre filosofia, ele vivia essa filosofia na prática, no dia a dia, quando tudo estava dando errado. Vamos mergulhar em 4 temas que ele falava direto e que são tipo os princípios estoicos premium, para usar hoje agora no mundo real.
O primeiro princípio é o de grana. Dá pra ser rico e sábio ao mesmo tempo? Esse aqui é um pouco polêmico, porque vamos combinar. Quando a gente pensa em filosofia, geralmente a gente imagina um maluco de túnica morando num barraco no deserto, comendo raiz e meditando sobre a eternidade. Sêneca não, Sêneca era diferente. O cara era rico demais, tipo um investidor raiz mesmo. Ele tinha terras, servos, propriedades e era bem confortável financeiramente. Aí vem a pergunta: como um estoico pode ter grana? A resposta dele era direta. Não é o dinheiro que te faz escravo, é o apego ao dinheiro. Ter grana não é o problema. O problema é viver em função dela, se perder na ganância, deixar a grana ser seu mestre em vez de ser só uma ferramenta. Tipo, tu pode até dirigir uma Porsche ou um Uno com vidro manual, mas se tu precisa da Porsche para se sentir alguém, tu já perdeu. Mas se você pode dirigir qualquer um dos dois e ainda assim sabe quem você é, aí sim tu tá livre. Sêneca falava que a gente devia praticar de tempos em tempos a pobreza voluntária. Viver como se não tivesse nada, para treinar o desapego e lembrar que a gente sobrevive com muito menos do que acha. Imagina tu aí, passando um final de semana, sem pedir iFood, sem usar cartão, sem mimo. Sabe aquele modo raiz? É isso que ele queria, um detox mental. O segundo princípio é o de sofrimento. O Sêneca dizia que nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. Traduzindo isso, a gente pira antes mesmo das coisas acontecerem. É tipo quando você acha que vai tomar uma bronca no trabalho, começa a criar cenários catastróficos, se vê sendo demitido, falido, morando na rua, e no fim das contas o chefe só queria perguntar onde está o arquivo. A mente da gente é criativa pra desgraça. E Sêneca sabia disso. Por isso ele batia tanto na tecla da razão. Manter um controle sobre o que você pensa é o primeiro passo para não surtar. Ele praticava um exercício chamado premeditatio malorum, uma prévia dos piores cenários. Não para se torturar, mas para se preparar. Tipo, e se eu perder tudo amanhã? E se eu for exilado de novo? E se alguém me trair? E aí ele respondia com calma: beleza, eu já pensei nisso, eu já treinei a minha mente e eu sei que não vai ser o fim do mundo. Não é se tornar pessimista, é virar casca grossa. O terceiro princípio é o de tempo. Esse tópico aqui, meu amigo, é uma voadora na nossa cara. Sêneca escreveu um texto chamado Sobre a Brevidade da Vida, que podia ter sido postado no Instagram com um carrossel preto e branco daqueles que faz a galera salvar e nunca mais olhar. Ele dizia que a vida não é curta. O problema é que a gente gasta mal o nosso tempo. A frase dele é exatamente assim: não é que temos pouco tempo, é que desperdiçamos muito. E, cara, pensa comigo. Quanto tempo a gente gasta scrollando feed, vendo vídeo de corte de podcast, tretando na internet, procrastinando, ficando ansioso por coisas que nem aconteceram? Sêneca fala que a maioria das pessoas vive como se fosse imortal. Postergam tudo: sonhos, conversas importantes, decisões, descanso, achando que sempre vai dar tempo. Mas, na real, o tempo vai embora sem pedir licença. Para ele, viver bem era usar o tempo com sabedoria, investir na alma, nos relacionamentos reais, no aprendizado, cortar o lixo e focar no que importa. O quarto princípio é o da morte. Se tem um tema que Sêneca encarava sem enrolação, era a morte. Ele via a morte como parte da vida, e de fato é, né? Não como um inimigo, mas como um lembrete. Você vai morrer, então vive direito. Enquanto todo mundo foge da ideia da morte, ele encarava de frente. Não porque fosse doente da cabeça, mas porque entendia que quando você aceita a sua finitude, começa a valorizar de verdade cada momento. Para ele, temer a morte é perder tempo com uma coisa inevitável, e pior, é não viver de verdade. Porque quem vive com medo de morrer vive pela metade. Ele dizia que um homem sábio está sempre pronto para ir embora, porque ele não tem pendência. Ele já fez o que precisava, já se reconciliou, já perdoou, já agradeceu, já viveu cada dia como se fosse o último. E cá entre nós, isso vale muito mais do que qualquer plano de previdência. Agora que a gente já entendeu a base do que o Sêneca pensava, vamos falar sobre uma das suas maiores contribuições para a filosofia prática: as cartas a Lucílio.
Esse é o material onde ele compartilhou tudo o que sabia com o seu amigo Lucílio. E cara, é como um podcast direto da Roma pra gente. São cartas cheias de insights sobre como viver uma vida com mais propósito, equilíbrio e menos ansiedade. Essas cartas, na real, são tipo um guia para jovens adultos e para todo mundo, na verdade, tentando sobreviver à pressão da vida moderna. Se tu tá sempre ansioso, achando que não tem tempo pra nada ou tá se sentindo perdido, relaxa. Sêneca já tava lá. Sabe quando a mente fica rolando, rolando, rolando e você começa a ficar ansioso, se perguntando se vai dar certo? Sêneca também já passou por isso. Na verdade, ele diz que a ansiedade é uma das piores coisas que a gente pode carregar. A expectativa de que algo ruim vai acontecer é bem pior do que o evento em si. Ele escreve exatamente assim em uma das cartas. O maior obstáculo para viver é a expectativa que antecipa o futuro. Se você pensar sobre os problemas do futuro, vai acabar tendo sofrimento antes mesmo deles acontecerem. Em outras palavras, ele já tinha sacado que viver com essa ansiedade antecipatória é uma armadilha mental. E olha que essa parada ainda é super atual. Quantas vezes ficamos paralisados pensando no que pode acontecer e nos esquecemos de viver o presente? A ideia de Sêneca é simples. Lida com os problemas quando eles acontecerem, não antes. Se você se preocupar antes do tempo, vai gastar uma energia gigantesca com algo que talvez nem aconteça. A única coisa que você pode controlar é a sua reação, não o que o futuro te reserva. Tu já parou para pensar por que tá fazendo o que tu faz? Tá indo pro trabalho porque realmente tem algo que te move ou só porque você tem que pagar as contas? Sêneca também refletiu sobre isso. E ele acreditava que a maioria das pessoas vivia no piloto automático sem pensar muito sobre o propósito de vida. Ele diz que muitas pessoas gastam a vida inteira atrás de coisas que não importam. A busca incessante por status, por fama, por sucesso financeiro e esquecem do mais importante: viver uma vida com propósito e alinhada com seus valores. Em uma das cartas, Sêneca escreve: não é o que você tem, mas o que você faz com o que tem que vai determinar a sua grandeza. A filosofia dele aqui é que a vida precisa ter intenção. Se você não tem um propósito claro, vai ser fácil se perder no meio do caos da vida. E o propósito dele era simples: viver de acordo com a razão, praticar a virtude e ser autossuficiente. Entender que a felicidade vem de dentro, não de fatores externos. Sêneca também sabia que a vida não era uma batalha solitária. A amizade profunda e verdadeira era fundamental para ele. Aquelas pessoas que são confiáveis, que somam, e não que apenas estão lá por conveniência. Mas não se engana, para Sêneca, a amizade não é só sobre curtidas nas redes sociais ou aquele amigo que aparece para dar risada. Era sobre profundidade. Ele dizia que um bom amigo deveria ser alguém com quem você compartilha os momentos mais difíceis da vida, que te ajuda a crescer e te desafia a ser melhor. Em uma carta ele fala: não há riqueza mais preciosa do que uma amizade verdadeira. A amizade deve ser uma troca de virtude, não de interesses. Ou seja, se você tem amigos, mas percebe que a amizade é baseada só em favores ou interesses rasos, Sêneca diria: repensa. A amizade verdadeira é aquela que vai te puxar para cima, que vai ser real nas suas vitórias e nas suas derrotas. Aqui é onde o Sêneca brilha de verdade. O cara tá vivendo no Império Romano, com um imperador maluco no trono, e ainda assim conseguia manter a cabeça no lugar. Isso é porque ele entendia o valor de encontrar o equilíbrio. Em resumo, em palavras de hoje, é como não enlouquecer. Ele aconselha que, no meio do caos, é preciso criar um espaço mental de tranquilidade, onde você se afasta das pressões externas e foca no que é essencial. Em suas cartas, ele diz que a gente precisa aprender a filtrar o que entra na nossa mente. Hoje, no mundo das redes sociais, a ideia de filtrar nunca foi tão importante. Informação demais, comparações incessantes, pressões externas, tudo isso é veneno para a mente. Por isso, Sêneca sugere momentos de isolamento e introspecção. Ele não está falando de se afastar no mundo, mas sim de encontrar momentos onde você se desconecta da pressão externa e se conecta com o que é real para você. Agora vamos falar do que aconteceu depois de tudo isso. Porque a vida de Sêneca, apesar de toda a filosofia foda que ele compartilhou, teve um final trágico. Mas esse final não tira a relevância dele, pelo contrário. Só torna as suas lições mais poderosas.
Quando você vê alguém que passou por tanto sofrimento e ainda assim manteve sua ética e sua filosofia de vida, tu percebe que os ensinamentos não são só palavras vazias. Eles são a chave para sobreviver em qualquer época. E o legado de Sêneca é esse: aplicar a filosofia mesmo quando a vida te testa de todas as formas. Lembra que falei que Sêneca foi tutor de Nero? Pois é, chegou um momento que o império, que ele tanto tentava manter controlado com sua sabedoria estoica, desmoronou. Nero, como todo psicopata de poder, começou a ver Sêneca como uma ameaça, e não demorou muito até que ele mandasse executar o filósofo. Agora pensa bem, esse é o fim de um dos maiores filósofos da história. O cara que viveu de acordo com sua filosofia, que ensinou a todo mundo como lidar com a morte, foi executado de maneira brutal. Mas o mais interessante é como ele encarou isso. Sêneca sabia que a morte era parte da vida, e quando chegou a sua vez, ele não entrou em pânico. Ele se preparou para a morte com a mesma calma que ele pregava. Quando Nero mandou que ele se matasse, Sêneca aceitou o destino e se suicidou, com classe, sem desespero, aplicando aquilo que sempre pregou, a serenidade diante da morte. E essa atitude até hoje gera reflexão. Não é sobre glorificar a morte dele, mas sobre entender como ele encarou o fim com coragem e dignidade. Sêneca já sabia que a morte seria uma parte natural do seu caminho, e a aceitação disso é uma das lições mais poderosas que ele deixou. Ele não viu a morte como inimiga, mas como evento inevitável, algo que deve ser enfrentado com calma e sem arrependimento. Embora Sêneca tenha morrido de forma brutal, seus escritos ficaram. E são esses escritos que garantem que ele nunca será esquecido. O estoicismo, que ele ajudou a divulgar, não só sobreviveu, mas explodiu em popularidade ao longo dos séculos. De filósofos a executivos, de jovens em busca de propósito a pessoas em momentos de crise. As palavras de Sêneca continuam sendo aplicadas até hoje. Sêneca não queria ser lembrado como um filósofo distante, mas como alguém que viveu as lições que ele pregava. Ele dizia que, se a sua filosofia fosse útil, isso seria o suficiente para o seu legado. E adivinha? Ele estava certo. Seus ensinos sobre como controlar emoções, buscar sabedoria e viver com propósito não são apenas válidos para a Roma antiga, eles são mais atuais do que nunca. Os conceitos do estoicismo, especialmente ensinados por Sêneca, têm sido aplicados no mundo corporativo, no esporte, na psicologia, na autoajuda. É um verdadeiro fenômeno de longevidade filosófica. Hoje, grandes nomes e autores modernos se baseiam muito no estoicismo, trazendo Sêneca e seus colegas de filosofia, como Epiteto e Marco Aurélio, para as discussões contemporâneas sobre como viver bem. E agora a parte mais prática. Como é que você pode aplicar o que Sêneca ensinou na sua vida? Como essas ideias podem transformar seu dia a dia, sua mente, seus relacionamentos, mesmo num mundo tão diferente de Roma? Em primeiro lugar, aceita que a vida é imprevisível. Se Sêneca tivesse apegado à ideia de que tudo tem que sair perfeito, ele teria sido engolido pela loucura de sua época. Mas ele entendeu que a vida é cheia de surpresas e que o controle total é uma ilusão. A lição é que você não controla tudo, mas pode controlar como reage. Então, ao invés de ficar mal com o que não pode mudar, foque no que você pode mudar. Em segundo lugar, viva com propósito. Não é sobre ser rico ou famoso. Sêneca era quase um bilionário, mas sabia que nada disso tem valor se você não viver de acordo com seus valores. Pergunte a si mesmo: eu estou vivendo de maneira autêntica? Ou estou apenas tentando agradar os outros? O propósito vai te dar direção, especialmente quando o caos parecer te engolir. Terceiro ponto: aprenda a lidar com a dor. Não é porque tu tem sofrimento que você precisa ser consumido por ele. Cara, Sêneca viveu com doenças e foi exilado, mas ele não se deixou definir por essas experiências. Ele usou o sofrimento como ferramenta de crescimento. Então, da próxima vez que você estiver passando por um perrengue, pense em como isso pode te fortalecer e não te derrotar. Quarto ponto: foque no que realmente importa. A gente vive em uma época em que a distração é um matador. Redes sociais, trabalho excessivo, expectativa de estar sempre produzindo. Sêneca ensina
que a verdadeira riqueza vem da paz de espírito e do controle da sua mente. Tenta diminuir as distrações e se concentrar nas coisas que realmente importam: sua saúde, suas relações, seus objetivos internos. Quinto ponto: esteja preparado para a morte, mas viva para o agora. Por mais difícil que seja, Sêneca sempre nos lembra que a morte vai chegar. E isso não é algo que devemos temer. A questão não é quando vamos morrer, mas como vamos viver. Então, em vez de se perder em preocupações sobre o futuro ou o que não pode ser controlado, aproveite o presente. Viva de forma plena, como se cada dia fosse o último, sem arrependimentos, sem procrastinação. No final das contas, a forma como Sêneca enfrentou sua própria morte é um reflexo do que ele acreditava ser a vida. Sem gritos, sem desespero, ele partiu do mundo com a mesma calma que sempre recomendou. Isso é o que ele realmente deixou: a serenidade diante da adversidade. Mesmo sabendo que ele não tinha mais o controle, Sêneca aceitou sua morte como parte da jornada, algo que faz parte do ciclo natural da vida. E ao fazer isso, ele não apenas viveu de acordo com os seus princípios, mas os testou até o último momento. E é isso que o estoicismo na prática. Não é uma filosofia de que tudo vai dar certo. É uma filosofia de como lidar com o que não dá certo. Como aceitar o que não podemos mudar e agir de forma inteligente, com coragem, dignidade e tranquilidade.